Eu sou Vânia Santos. Como ser um bom conversador? Acredito que nessa técnica que alguns darão boas risadas aí. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia enquanto a outra pessoa está falando, não espere ela terminar. Ela não é tão interessante assim quanto você. Por que ficar ouvindo as suas tagarelices, não é verdade? Já diz o ditado: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ganharia-se um bom dinheiro com isso, não é? Gente, muitas das vezes, quando um amigo nos procura precisando desabafar, nós temos o hábito de cortar as falas do amigo, de querer completar as suas frases. Isso é legal. Isso é legal dependendo do momento, porque um completar a frase do outro mostra que vocês estão em sintonia, não é verdade? Às vezes a gente conversa com um amigo assim pelo olhar apenas. Só falta de você olhar para ele e você já sabe o que ele quer dizer e vice-versa. Mas às vezes esse amigo só quer ser ouvido. E nós precisamos entender esses sinais. Precisamos nos tornar bons ouvintes. Eu já presenciei algumas visitas de vendedores onde o comprador sequer deixou o parceiro, o vendedor no caso, né, apresentar as promoções que ele tinha. Simplesmente falou: hoje eu só vou fazer reposição. Nem precisa me apresentar nada. Sequer dirigiu o olhar para o vendedor. O fato de você não poder fechar um volume naquele momento não quer dizer que a oferta que o vendedor te trouxe não seja boa. E você só vai saber se ela é boa se você deixá-lo falar. O fato de você não estar com o seu fluxo de caixa bom naquele momento para fechar uma outra condição com aquele vendedor que está contigo naquele momento, ou se você já fechou um item similar ao que aquele vendedor está trazendo, similar ao dele, ao que ele vende, não quer dizer que você não possa ouvir o que ele tem para lhe oferecer. De repente, o que ele tem para lhe oferecer, a oferta dele é melhor do que a que você fechou. Mas você não o deixa falar, então você não vai saber. E não é porque você não pode fechar um volume naquele momento, porque você já comprometeu o seu fluxo de caixa daquela semana, que você não pode programar um pedido. Dependendo do período do mês, aquele vendedor, ele pode fechar um volume com você daquela oferta que ele lhe trouxe e deixar programado esse pedido. Então, você pode fazer essa programação para um outro tabloide, para uma outra oferta que você venha a fazer. Entendeu? Deixa o cara falar. Seja um bom ouvinte. Eu não sei se já aconteceu também com vocês de você observar duas pessoas conversando, onde uma dessas pessoas fala, e o outro só ali, quietinho, observando aquela pessoa que está falando, mas observando mesmo, assim, num semblante sereno, atento, ouvindo mesmo o que a pessoa está falando. Ao final dessa conversa, você tem a oportunidade de ficar próximo a essa pessoa que estava só falando. E a pessoa olha para você e sorrindo, ela comenta com você: como eu gosto de conversar com aquela pessoa. Ou seja, conversar, mas ela só estava falando, a outra só estava ouvindo, né? Não estava falando nada. Mas esse é o sentido, entendeu? Esse é o sentido de ser um bom conversador. Ele estava dando atenção, ele estava ouvindo, e por isso é tão interessante conversar com ele. Então, se quiser ser um bom conversador, seja primeiro um bom ouvinte.
um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Mas me diz aí, você é um bom conversador ou você é um bom falador? Tem gente que gosta de falar pelos cotovelos, né? Não é muito de ouvir. Mas para tudo há remédio, é só uma questão de se adaptar, tá? E isso é uma das habilidades de um bom gestor, de um bom comprador, tá, gente? É adaptabilidade. Então, nós temos essa característica, tá bom? Essa habilidade de nos adaptarmos, tá bom? Comente aí, eu quero saber se você é falador ou se você é conversador. Quem for falador, escreve aí eu. E quem for um bom conversador, por ser um bom ouvinte, diga eu ouço. Escreva aí, eu ouço. Espero que vocês tenham gostado. Então acompanhem no YouTube, acompanhem no Facebook e pelo Instagram. Tchau, tchau.